Olha aí, pessoal, e a turma aí do mercado financeiro, os economistas, que fizeram L com gosto nas eleições passadas e que desembarcam do governo Lula, não para de crescer, é um atrás do outro, impressionante. Desde o Henrique Meirelles, que desembarcou semanas depois ali, quando ele viu que não ia conseguir nada do governo, desejou boa sorte para quem fica, né? Pois bem, o número dos que metem o pé do governo aí, ou do apoio explícito ao governo Lula, não para de crescer. Agora foi a vez aqui do senhor Edmar Baixa, que é um dos caras que assinou aquela carta em defesa da democracia. Aquela coisa ridícula que nós vimos na época que aconteceu, e agora ele desembarcou do governo Lula falando basicamente que as medidas econômicas do Lula não são um tiro no pé, são um tiro no coração, meu amigo. Olha isso. Fora que também o senhor Pércio Arida, que já tinha dado uma ré nos últimos tempos aí, continua agora criticando o governo Lula nesse sentido. Nenhum deles virou de direita, nenhum deles virou apoiador do Bolsonaro, nada disso. Eles apenas não tem como não reconhecer o óbvio. O governo Lula está levando o Brasil para o buraco. De novo, vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro aqui o senhor Edmar Baixa, que é um dos caras aí que responsáveis pelo Plano Real, como vários outros que acabaram apoiando o Lula também e que já desembarcaram do governo, né? Então, ele assinou a Carta em Defesa da Democracia lá no passado, fez o L, aquela coisa toda. Lula vai salvar a democracia das garras do Bolsonaro, essa ameaça à democracia, né? Olha que ameaça que o Bolsonaro é à democracia. O cara podia ter aproveitado a pandemia, se quisesse, para aplicar um golpe de Estado. Ninguém ia ficar contra o cara, todo mundo trancado dentro de casa. Ele iria fazer o golpe com tranquilidade. Não fez porque não quis, nunca foi o objetivo dele. Entregou o poder pacificamente para o Lula, tá aí sofrendo com o Estado perseguindo ele agora, e nenhum sinal de romper a ordem democrática, nada disso. Muito pior é o que estamos vendo agora. Com certeza, uma confusão entre os poderes, STF tirando ali totalmente o protagonismo legislativo do Congresso Nacional, usurpando as funções do poder legislativo. Isso é algo ditatorial. A ideia da República é ter os poderes divididos para evitar uma tirania. Mas parece que o pessoal não está vendo o que está acontecendo. Enfim, agora o argumento dessa galera aqui para ser contra o Lula é econômico, né? Como se fosse uma grande surpresa o que está acontecendo. Não consigo entender, a não ser que haja algum interesse mesquinho não republicano nessa história, porque eu não consigo entender como um economista, um cara responsável pelo Plano Real, consegue apoiar o Lula, vendo o que aconteceu nos governos petistas anteriores. E tem aquela carta, aquela entrevista telepática lá do Armínio Fraga, né, com o Lula, aquela coisa assim completamente patética, em que ele pintou um Lula que não existe, enfim, né? Sem comentários. Aqui o Edmar Baixa afirmou o seguinte aqui, né? Ele fez uma crítica, uma entrevista lá no decorrer do mês de junho, né? Começou a desembarcar do governo Lula, deu uma entrevista ao Brasil Journal aqui no dia 20 de junho e falou que o Brasil poderia deslanchar, mas Lula põe empresários na defensiva, né? Uma coisa bastante óbvia, é claro. E aí, ontem, domingo, dia 30 de junho, estou gravando isso aqui no dia 1º de julho, portanto, né? O Edmar Baixa deu uma entrevista ao Globo News e aí ele fez essa frase aqui categórica, talvez profética, né? Uma coisa meio Getúlio Vargas, eu diria. Lula não está dando, entendedores entenderão. Lula não está dando um tiro no pé, está dando um tiro no coração, né? Aqui não dá para entender se o sentido do que ele falou é que ele está arruinando a economia brasileira de maneira geral, ou se ele está comprometendo o seu próprio governo, porque dar um tiro no coração é
cometer suicídio, basicamente, né? Então, ele está afirmando que o Lula está comprometendo a sobrevivência do seu próprio governo, assim, eu entendi dessa forma, né? E, basicamente, ele falou o seguinte, que o Lula vai perder a eleição e vai perder voto do pessoal do centro como eu, né? Centro o cacete, tá, o Edmar Baixa? Ninguém que apoia o Lula depois do que aconteceu, depois da roubalheira que ele fez nos governos lá e depois a Dilma Rousseff perpetuou tudo de ruim que existia, ninguém que apoia o Lula pode se chamar de centro, é esquerda de fato, pessoas comprometidas com o projeto de poder. Centro, quando você fala uma pessoa de centro, ok, se o Lula tivesse no primeiro mandato, eu entenderia ele falar isso aqui. Votei no cara, dei um voto de confiança para ele ali e ele me decepcionou. Beleza, essa é a postura da pessoa de centro, que não vai votar de novo no cara independentemente do que aconteça, de forma irrestrita. Não, ele vai avaliar como foi o mandato, o que aquela pessoa fez com o cargo conquistado, para então decidir se vai apoiar novamente ou não. Só que, caramba, o Lula foi eleito 2 vezes, fez um monte de cagadas, depois veio a Dilma Rousseff, a conjuntura disso quebrou o Brasil, afundou o Brasil numa crise fiscal, numa crise econômica, e o cara me vem com essa história aqui de ser do centro, né? Faça-me o favor. Mas sim, muita gente ali da meiuca, que foi o determinante para garantir a vitória do Lula, muita gente já está decepcionada com o atual governo a ponto de não votar nele. Se votariam no Bolsonaro ou em algum sucessor do Bolsonaro ou não, aí já é outra história. E o senhor Pércio Arida continua também as cargas, né? Falando aqui, por exemplo, contra o governo Lula, obviamente, né, que a grande ameaça para a economia brasileira hoje vem do lado fiscal, né? Então, ele disse que há um consenso entre os economistas de que o ideal é uma política monetária frouxa com juros baixos e política fiscal apertada com superávit fiscal, mas nós estamos fazendo o exato oposto, uma política monetária apertada por conta de uma política fiscal folgada, né? Então o governo está gastando muito, a dívida pública está subindo demais, isso pressiona a inflação, você sabe por quê, aumenta a base monetária, o governo se financia por meio de dinheiro impresso do nada, não tem essa grana toda para emprestar para o governo todos os anos, com essa dívida crescendo desse jeito, então o governo expande a base monetária, isso pressiona os preços, leva ao que o pessoal chama de inflação. O Banco Central precisa aumentar a taxa de juros para conter isso. Então, estamos nesse cenário de uma política monetária que é a taxa de juros, é isso que é chamado de política monetária. Estamos num cenário de política monetária muito apertada, muito rígida, porque o fiscal está uma bagunça completa. E a culpa do cenário fiscal estar essa bagunça completa é do governo Lula. Não tem o que se dizer a esse respeito. Um governo gastador que só pensa em arrecadar, mas está arrecadando mais do que o ano passado, quase 10% a mais nesse ano de 2024 em relação a 2023, e ainda assim consegue ter um recorde de rombo fiscal. Uma coisa impressionante. É um governo totalmente desequilibrado, portanto, do ponto de vista orçamentário, fiscal e de vários outros, é claro, né? O Pércio Arida vem de uma série de declarações contra o governo Lula, inclusive aí, né? Ele tem falado a respeito aqui do Plano Real, inclusive, defendendo a sua criatura, né? E falou que os governos do PT interromperam essa modernização. Curioso saber por que ele fez o L, então, se ele acreditou nisso, né? Que os governos petistas, os anteriores, não é só esse agora não, os anteriores fizeram questão de parar o processo de modernização do Plano Real. Porque você sabe, o Plano Real não foi só emitir uma nova moeda, todos os outros planos fizeram isso. Era muita coisa mesmo envolvida. Privatizações, redução do tamanho do Estado, uma forma diferente de entender o câmbio na economia, e aí você fazer uma série de medidas para sanear o Estado. Enfim, muita coisa importante foi feita, mas nem tudo foi levado adiante, né? Então, ainda assim, o Pércio Arida
diz que não se arrepende de ter votado aqui anti-Bolsonaro, não votou no Lula, votou contra o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro estava fazendo coisas terríveis, né? Com certeza, manteve o teto de gastos, fez a reforma da Previdência, que absurdo fiscal, reformar a Previdência, não é? Manteve a reforma trabalhista e fez aquela questão que o pessoal esquece, até eu esqueço, aquelas medidas de desburocratizar a economia, né? De você melhorar aí a questão do empreendedorismo, facilitar e tudo mais. Pois é, né? O cara que bolou o Plano Real não gosta do Bolsonaro, votou no Lula, no governo que interrompeu a modernização feita pelo plano que ele ajudou a criar, e agora tá vendo a mesma coisa se repetir, né? Pois é, esse pessoal aqui não me convence não, é tudo um bando de esquerdista, tá certo? Só que é interessante ver esse pessoal saindo, pulando fora do barco. Eles também eram um apoio do Lula e foram importantíssimos. Carta da Democracia, isso aqui foi importantíssimo para a apertada vitória do Lula. A retirada desses apoios garante que o Lula vai ficar sem apoios sólidos para uma próxima eleição, eventualmente para um processo de impeachment. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.